Fala galera do quarto ano aí, estudantes. Nós vamos falar hoje sobre polígonos e ângulos, dando continuidade à nossa aula de geometria, que iniciamos na semana anterior. Vamos falar um pouquinho sobre os polígonos, tipos de polígonos, né? Os ângulos. Vamos dar uma reforçadinha lá nos elementos de um polígono. Falar também sobre os poliedros no final. Acompanha comigo aí. Esse é o primeiro grupo de polígonos, que é bastante conhecido. São figuras semelhantes, né, que vocês podem ver aí. Cada figurinha tem 3 lados, né? E elas recebem uma classificação, um nome, né, propriamente dito, que são os triângulos, né? Temos ainda um outro grupo. Esse outro grupo aqui, cada figurinha tem 4 lados, como vocês podem ver, todas diferentes uma das outras, mas com a característica de ter 4 lados. Quando a figura tem 4 lados, elas são classificadas como quadriláteros. Então nós temos triângulos, são figuras com 3 lados. Quadriláteros, as figuras que apresentam 4 lados. Temos ainda essas figuras. O que vocês observam de semelhante entre elas? Ó? Elas têm 5 lados cada uma, né? Apesar de serem todas diferentes uma das outras, mas elas têm 5 lados, então elas têm também uma nomenclatura especial, né? São chamados de pentágonos. E existem outros, é claro, mas vou mostrar aqui para vocês o hexágonos. Que é essa figura que apresenta 6 lados. Se apresenta 6 lados, ela também apresenta 6 ângulos. Todas essas figuras, triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos, são classificadas como polígonos. Então vocês reparam que os polígonos eles têm grupos, né? Como a gente está vendo aqui, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, eles são separados por grupos. Ainda vai ter os grupos dos regulares e dos não regulares. Por exemplo, esses pentágonos aqui que a gente está vendo. O pentágono do meio é um pentágono regular. Já o pentágono, o primeiro pentágono e o último, ele é um pentágono irregular. Da mesma forma que a gente vê nas outras figuras também. Esse hexágono também, ele não é um hexágono regular. Vocês podem ver que esse lado aqui, ó, ele é bem menor do que esse outro lado. Não é regular, mas é um hexágono. Vamos falar sobre os ângulos internos de um polígono regular. Escolhi aqui um hexágono, figura que a gente apresentou agora há pouco, mas especialmente falando dessa parte aqui, ó. Os ângulos internos de um polígono regular. O ângulo é a abertura que os dois segmentos de reta, quando se unem aqui no vértice, essa abertura que os dois segmentos de reta, ou seja, as duas linhas fazem, é o ângulo, onde estou apontando para vocês aqui. Então, esses ângulos são chamados de ângulos internos, porque estão no interior da figura, internamente. Além do ângulo interno, existe o ângulo externo, que está aqui por fora, tá? Só que hoje a gente vai falar dos ângulos internos. Então, no hexágono,
que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ele também vai ter 6 ângulos, que são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Como ele é regular, todos os ângulos têm o mesmo tamanho, têm a mesma abertura. Os ângulos, a gente mede eles em graus, né? Nós não vamos falar dessa medida hoje, mas quando a gente for tratar da medida de um ângulo, isso será tratado em graus. Bom, aí nós temos os outros elementos desse polígono, que são esses pontinhos vermelhos que eu coloquei para vocês aí, que nós já vimos na semana passada, chamado de vértice, né? O vértice é cada pontinho desse vermelho, que é o ponto de encontro entre duas linhas, entre dois segmentos de reta, são chamados de vértices. As linhas verdes que nós temos aí são os lados da figura. E essas setinhas laranja que eu mostrei para vocês aqui dentro, elas estão apontando para os ângulos. Então esses são os elementos principais aí do polígono, né? Tanto regular como irregular. Nós estamos falando agora do regular. Então ele tem ângulos internos, nesse caso aqui são 6, porque ele é um hexágono. Ele tem lados, nesse caso são 6 lados, né? E vértice também são 6 vértices. Por que é tudo igual? Porque o polígono ele é uma figura que apresenta apenas uma face, ele não é igual o poliedro, um sólido geométrico, que ele vai ter profundidade. O polígono não, ele só representa a face planificada, uma face dele. Então por isso ele apresenta os elementos todos com o mesmo número. Bom, a geometria, como a gente está vendo nas últimas semanas aí, a geometria ela é muito encontrada nas obras de artes também, nas construções civis, né? Então eu trouxe para vocês aqui alguns quadros em que aparecem os elementos de geometria aí nas obras de artes. Olha que interessante esse quadro aqui, essa obra de arte. A gente tem aqui, ó, pirâmide, né? A gente tem figura semelhante a cilindro, a paralelepípedos, enfim, que se parecem com cones. É uma figura espelhada, né? Vocês podem ver que é como se aqui fosse um espelho d'água. Então nós temos a parte de cima da figura refletindo aqui a parte de baixo dela. Essa obra de arte que é da Tarsila do Amaral, ela também usa elementos de geometria, né? Formas geométricas no seu quadro aqui. A gente pode ver tipo uma torre, né? Com alguns elementos aí, né? A gente acabou de falar de quadriláteros, ó, quadrilátero. Aqui nós temos ó, triângulos, círculos, né? Enfim, ó, corpo arredondado, né? Aqui nas bandeirinhas, quadriláteros também. Vamos ver outra. Também um quadro aqui, uma obra de arte, né? Que mistura aí elementos da geometria, né? Com triângulos, círculos, um retângulo que é um quadrilátero, outro triângulo, círculos aqui, vários círculos de vários tamanhos, né? Usa cores bem definidas, fortes, né? Para destacar os elementos geométricos. Também uma obra de arte trabalhada só com quadriláteros, né? Tem um quadrado central aqui, mais centralizado, e ao redor dele vários retângulos, outros quadrados menores, coloridos aí
de forma a ficar bem atraente, né? Aqui também uma obra de arte. Vocês podem ver que tem os elementos aí, os traços, né? Quadriláteros, círculos. Falando um pouquinho sobre os sólidos geométricos, trouxe aqui dois elementos, duas figuras, né? Esse aqui é um paralelepípedo ou um prisma, né? E aqui nós temos uma pirâmide. Qual que é a diferença do prisma para a pirâmide? Então nós vamos retratar isso aqui agora. O prisma ele tem duas bases, onde que eu estou mostrando aqui para vocês a parte de cima e lá na parte de baixo a gente chama de base. Então esse prisma ele é um prisma de base retangular, né? Talvez quadrado aqui. Enfim, mas ele tem duas bases iguais. Duas bases iguais. A pirâmide ela é diferente porque ela só tem uma base. Vocês podem ver aqui embaixo que ela é uma pirâmide de base quadrada, que é aquele modelo da pirâmide que eu enviei para vocês na semana passada, o molde para vocês construírem. Pirâmide tem uma base, prisma tem duas. A pirâmide tem um ponto acima aqui para receber as arestas, as linhas de ligação dos vértices da base, enquanto o prisma não tem, porque o prisma ele tem outra base lá em cima. Então vejamos. Esses são os vértices do prisma. Ele tem 4 vértices na base inferior e 4 vértices na base superior. Aqui a gente tem um outro modelo de prisma, prisma triangular, né? Por que triangular? Porque a base dele é um triângulo. São 3 vértices na sua base inferior e 3 vértices na base superior. Prisma também de base triangular. E aqui a nossa pirâmide, que nós estamos falando sobre ela, né? Pirâmide de base quadrada tem 5 vértices, porque ela tem 4 vértices lá embaixo e um na ponta superior dela. Então, o paralelepípedo ou o prisma de base quadrada ou retangular, todos eles vão ter nesse modelo 6 faces, que são uma, duas lá em cima, essa lateral 3, a outra lateral lá 4, essa frente 5 e a outra parte lá atrás 6. Tem 8 vértices, conforme a gente já mostrou, e tem 12 arestas, que são as arestas. É a ligação entre um vértice e outro. Então esse risco aqui, ó, essa lateral é chamado de aresta. É só contar aí que você vai perceber 12. Ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí está faltando a parte pontilhada lá. 10, 11, 12. Aí temos também esse prisma triangular, que tem 5 faces. Você tem 2 lateral aqui, acompanhando essa linha, né? Lá atrás é uma face, aqui tem mais uma, 2, essa parte escondida. Tem essa grandona aqui na frente, que é uma face só, então já deu 3. E tem as faces da base, que é essa daqui, triangular 4, e a outra triangular aqui, 5. Tem 9 arestas, é só contar as linhas aqui, você vai contar 9 linhas. E tem 6 vértices, que são esses pontos em amarelo. Além do que a gente tem aqui na pirâmide de base quadrada, né? Composta por 5 faces também. Por que 5? Porque se ela é uma pirâmide quadrada, ela vai ter 4 faces laterais para ligar nesse ponto aqui. 1, 2, 3, 4. E tem mais a face da base. Então são 5. São 5 vértices também e 8 arestas. Ok? Então esse aí é
para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês. Lembrando que as obras de arte que eu mostrei agora há pouco é para, de certa forma, inspirar vocês aí a desenvolver uma atividade que eu pedi lá nessa semana, que é para vocês usarem a imaginação, a criatividade, o capricho aí, né? E fazer um quadro numa folha de sulfite ou na folha do caderno mesmo, ou na folha quadriculada, fazer a sua obra de arte, tá bom?